pastor Cláudio Calais. Glória a Deus. Meus irmãos, com muita alegria, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Por gentileza, abra junto de mim a sua Bíblia. Vamos juntos abrir a palavra de Deus no texto que vocês mesmos propuseram como tema para estes dias festivos na UMADECRE 2025. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Nós vamos ganhar tempo lendo apenas o verso de número 14. Eu gostaria que toda a UMADECRE, igreja reunida aqui no grande templo em Cuiabá, estivessem atentos à leitura da palavra de Deus. Atos, capítulo de número 2, versículo 14. Se podemos ler, seria bom ouvi-los manifestando-se, dizendo amém. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Muito obrigado pela gentileza e reverência com a leitura. Retornai aos vossos assentos. Antes que eu caminhe para a introdução desse sermão na noite deste dia, eu gostaria de aproveitar esses minutos iniciais aqui para tecer comentários de gratidão ao Senhor Deus pela bênção de estar aqui, pelo privilégio altamente honroso de ser útil ao seu reino e servir a sua igreja, compartilhando uma porção da sua palavra. Ao pastor Silas de Paulo, o nosso amigo, conterrâneo, a minha gratidão por esta bênção concedida, colocando-me também, mais uma vez, nesta seleta lista de convidados para ministrarem na UMADECRE. Em nome do pastor Silas, eu gostaria de cumprimentar a todos os senhores pastores que aqui estão. Por duas razões óbvias, eu não os cumprimentarei aqui nominalmente. Primeiro, é porque eu nem sei o nome dos senhores mesmo, tá bom? E segundo, que vocês são tantos, que fica até difícil cumprimentar todo mundo. Mas no nome do meu amigo, esse patrimônio vivo da história da Assembleia de Deus aqui em Mato Grosso, esse homem que está de pé depois de vencer a morte tantas vezes na UTI, pastor Antônio Gregório, em seu nome eu cumprimento a todos os demais pastores que aqui estão. Deus seja louvado. Obrigado, pastor Samuel, pelo carinho e confiabilidade dispensados à minha pessoa. Eu reconheço a minha pequenez, eu reconheço as minhas limitações, e sei que isso é bondade de Deus e também é a comunhão dos irmãos. Eu trago um abraço do nosso presidente, pastor José Martins de Calais Júnior, que é presidente da nossa igreja em Ipatinga, lá no interiorzinho das Minas Gerais, e também preside a nossa convenção com Madivardo, convenção dos ministros das Assembleias de Deus do Vale do Rio Doce até o Espírito Santo. Trago também um abraço da minha esposa e dos meus filhos, pessoas a quem eu hipoteco toda
a minha vida para servi-los e tornar possível o acesso à salvação. E se a minha pregação não atingir mais ninguém, estarei feliz em saber que eu e minha casa servimos ao Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, ouvintes da palavra de Deus, eu venho essa noite incumbido de uma dupla tarefa. A segunda, sem dúvidas alguma, é muito maior do que a da primeira. A primeira tarefa que me traz essa noite na UMADECRE é poder representar o ilustre e abnegado servo de Deus, o pastor Eduardo Lopes, quem deveria estar com vocês ministrando nessa noite, como bem já fora dito aqui pelo pastor Samuel. Mas não só por isso eu estou aqui, pois já estaria amanhã também, e o pastor José Antônio entendeu que seria possível transicionar a minha participação de Jaciara para o UMADECRE hoje. Mas sobretudo, estou aqui esta noite para falar em nome do Senhor. E falar em nome do Senhor faz recair sobre mim um grande temor. Falar em nome do Senhor é tão pesado que esse púlpito não suportaria o peso desta mensagem. Ainda bem que o púlpito é de madeira, porque de vidro ou de cristal quebraria, com o peso da responsabilidade que é falar em nome do Senhor. Muito bem, estejam atentos, porque eu pretendo transmitir a vocês uma mensagem bíblica expositiva, comprometida com o seu reino e os seus valores. Deus é o Senhor desta mensagem. A pregação sempre exigirá do pregador, no mínimo, 3 coisas. Primeiro, para que o público ouça e ouça com atenção. Geralmente é muito comum que o público pergunte: quem é esta pessoa? A primeira base que consolida a atratividade da atenção do público, sem dúvida alguma, está relacionada à personagem de quem lhes fala. Esta noite eu gostaria que vocês desconsiderassem quem está falando. E partamos então para os 2 pontos finais que vai consolidar o seu entendimento para a aplicação desse sermão. Em segundo lugar, toda mensagem, para ser compreendida, exige do pregador que ele saiba o que está falando. E em terceiro lugar, como é que ele fala o que está dizendo. Então vamos lá para uma regrinha de 3, muito rápido aqui. Para o sermão ter sentido, vocês precisam equilibrar quem está falando, o que está falando e como está falando o que precisa ser dito. Como eu não estou aqui para passear e nem a turismo, eu gostaria que vocês, por favor, desconsiderassem esse primeiro elemento. Desconsiderem quem está falando. Validem a partir de agora o que e como será dito. E aí, se você julgar, a partir desses 10 primeiros minutos iniciais, que eu sou digno da sua atenção, ouça-me até que eu conclua esta mensagem. Mas não se movimente nesses 10 primeiros minutos iniciais. Antes de entrar no texto ainda, gostaria de deixar aqui um conselho para os jovens solteiros. Cadê os jovens solteiros da UMADECRE? Levante a mão para me conhecer aqui. Tem um glória a Deus na boca dos jovens solteiros aí? Vai um conselho de um mineiro que vive o milagre do matrimônio. Jesus foi bom comigo, meus irmãos. Se você quer casar e casar bem, cuidado para não se precipitar. Porque se tem uma coisa que pode destruir o teu futuro, é um casamento mal arranjado. Então, alguns conselhos ligeiros e eu já entro no texto. Primeiro, para você que é moça, e eu sei que está difícil mesmo, porque os jovens de hoje eu não estou entendendo. Os jovens homens, né? Os jovens homens eu não estou entendendo vocês. Eu conversei esses dias com uma advogada muito bem resolvida, que tem só 24 anos de idade e está frustrada,
porque na igreja em que ela congrega, ela não encontra alguém que sequer convide ela para tomar um sorvete. Pode uma coisa dessa? Então, para você que está pensando que vai ficar para titia, não se precipite casando errado não, tá bom? Porque tem uns homens aí que eu não sei o que está acontecendo com eles, é das duas uma. Ou está faltando coragem para convidar as irmãs para tomar um açaí, é isso? Ou está faltando dinheiro mesmo, porque não está trabalhando, não é verdade? Mas, minhas irmãs, não sejam afoitas. Você pode casar errado e comprometer o seu futuro. As moças, escute bem o que eu estou dizendo. Por favor, não vai casar com esses meninos. Você está ouvindo, irmã? As irmãs solteiras, digam amém. Não vão casar com esses meninos que quando você olha para a mão deles, na mão você já vê o filtro da negativa. Tem uns meninos indo na manicure, passar base. Vaza. Minhas irmãs, não vai casar com esses meninos que não está fazendo não é só o pezinho do cabelo no salão não, está fazendo também a sobrancelha. Pula fora. Não arrebenta com a sua vida matrimonial, com a sua vida conjugal, casando com esses meninos que estão seguindo o look do padrão afeminado, calça arrojada na canela. Sai fora. Eu acho que o povo está gostando, né? É só conselho pastoral agora. Daqui a pouco eu vou pregar. Deixa eu terminar o conselho. Irmãos, cadê os jovens solteiros aqui? Não fica com medo não. Levante a mão e diga glória a Deus. Isso. Agora está chegando a hora delas. Não vai casar com essas meninas que estão acordando meio-dia, com o cabelo todo arrepiado, que não sabe lavar uma vasilha, que não sabe fritar um ovo, que não sabe ferver um leite. Minha irmã, se você quer casar, aprende a pelo menos saber a hora da fervura do leite. Porque seu marido não é obrigado a passar fome nem andar sujo, tá? Porque agora o negócio é casar. Casa de qualquer jeito, aí depois você vê o índice de divórcio só crescendo. É isso? Pergunta para a mãe dela que hora que ela está acordando. E você, varão, não vai pensar que você tem autoridade para tirar a filha da casa do pai, se você ainda não sabe puxar uma enxada, virar um concreto. Porque filha dos outros não é sustentada com royalties do Free Fire, nem com medalha do jogo do tigrinho. Filha dos outros é preciosa e exige de você responsabilidade. Amém. O conselho está dado. Estou dando todos esses conselhos porque a Umadecre não termina só em roda de pizza depois do culto não, tá? Tem gente que é mineiro lá da minha terra aqui, lá de Uberaba. Tem gente do Mato Grosso do Sul, tem gente do Acre, tem gente de todo canto. E você acha mesmo que a Umadecre vai terminar só com rodada de pizza, irmãos? Vai sair casamento nesse negócio, ano que vem vai ter testemunho aqui. Mas fica ligado, não sai precipitando não, viu? Vocês estão dispostos a ouvir a palavra de Deus mesmo? Quem está disposto, diga amém. Me ouçam, por favor. O que é Pentecostes? À luz do texto sagrado, Pentecostes é a quarta das 7 festas anuais em Israel. Sábado, Páscoa,
e primícias compõem o grupo das 3 primeiras festas que acontecem em março. E para você que não sabia, março não é o terceiro mês do calendário judaico. Nós no Ocidente vivemos essa trágica realidade de termos o nosso calendário alterado, pois março, na concepção do que seria lógico, óbvio, é o primeiro mês. Eis a razão por cuja qual o mês de setembro, que por sua nomenclatura e através do seu prefixo identifica-se a realidade da fala, setembro, ou seja, deveria ser o mês 7, mas para nós é o 9. Outubro, que para nós deveria ser o 8º, é o 10º. Novembro, que para nós deveria ser o 9º, melhor dizendo, é o 11º. E dezembro, que deveria ser o 10º, na verdade é o 12º. Por aqui você já observa que janeiro e fevereiro foram tirados do fim para os primeiros meses do ano. Acontecia 3 festas no mês de março. Posterior a estas, havia uma separação de 50 dias. Então vinha esta festa intermediária, Pentecostes ou Semanas, que acontecia 50 dias depois da terceira do primeiro mês. Por fim, mas não menos importante, havia também 3 festas no 7º mês. E estas 3 festas terminam com a festa da trombeta. Portanto, Páscoa, Pentecostes e trombeta são as festas que se despontam entre as 7. A Páscoa nos leva para o Pentecostes. O Pentecostes nos conduz para a trombeta. O Calvário nos permitiu experimentar o que o Espírito de Deus é capaz de produzir. E o Espírito de Deus nos acompanha até que a trombeta toque. Ou sou só eu que estou querendo ir para lá? Tem mais alguém que está querendo ser arrebatado? Muito bem. Então Pentecostes nada mais é do que uma festa. Todavia, é bom observar que Deus escolhe o dia que marca a festa de Pentecostes para cumprir o que havia prometido aos seus discípulos. O texto inicia-se dizendo, no contexto remoto do versículo que lemos: é cumprindo-se o dia de Pentecostes. Cumprindo-se o que, pastor? Cumprindo-se o que Jesus por vezes já havia dito, não só aos 12 que ele vocaciona e os envia em Lucas 9, não só aos 70 que ele os escolhe e os envia em Lucas 10, não deveria ser apenas aos 120 de Atos 2, pois Paulo, escrevendo aos Coríntios no capítulo 15, diz que quando Jesus fez a promessa em Atos 1, havia cerca de 500 pessoas. Partindo da premissa de interpretação no quantitativo da maior massa no Novo Testamento, em João 6 havia 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Só que de 5.000 homens voltamos para 500. 90% desistiu só por saber que Jesus era mais do que o pão que eles queriam comer. Jesus era o pão que a alma deles precisava receber. E por essa razão, de 5.000 para 500, já tem uma perca de 90% da massa. Porque Pentecoste realmente não é para todo mundo, ok? E quando nós olhamos, a segunda diminuição é dos 500 para os quase 120. Cerca de 380 desistiram no espaço de 10 dias. 10 dias apenas fez com que 120 desistissem de viver o Pentecostes. Só que quando você olha para esses 120 que aguardaram o cumprimento, a nossa alma se alegra, pois eu me recordo do que disse o salmista no Salmo 119, versículo 49: lembra-te da palavra dada ao teu servo, na qual me fizestes esperar. Esperar em Deus é muito bom por 3 razões óbvias. Primeiro, porque Deus não se esquece.
Segundo, porque quando a gente espera em Deus, a gente melhora enquanto o tempo passa. E nesse mesmo contexto, ninguém pode impedir, nem o tempo é capaz de impedir que Deus faça o que disse que faria. Em terceiro lugar, esperar em Deus é uma vantagem muito grande, porque Deus sempre nos surpreende. Olha o que Paulo disse aos Efésios no capítulo 3, versículo 20. Muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, é o que Deus tem para fazer na vida daqueles que nele esperam. É abundantemente maior, é muito mais além do que podemos compreender. Jesus cumpriu o Pentecostes, 120 foram revestidos. Pedro se levantou para pregar a primeira mensagem do seu ministério. Este Pedro, que na primeira fogueira da sua vida, ele se assentou para negar a Jesus. Na segunda fogueira da sua vida, ele se assentou para ser alimentado por Jesus. Agora nesta terceira fogueira da sua vida, ele não se assenta nem para negar, nem para ser alimentado. Nesta terceira fogueira, de línguas repartidas como que de fogo, que pousaram na cabeça dele, fizeram com que ele se levantasse. É lindo isso. Agora o fogo não o coloca assentado, o fogo agora o coloca de pé. E quando ele se levanta, ele leigo, pescador, ignorante, que andava consigo portando um punhal, uma adaga, uma espada, está tão cheio do Espírito Santo, que ele se desprende das suas limitações. Ele pega uma mensagem do Antigo Testamento, coloca em pauta, introduz, aplica, conclui, e nem bênção apostólica ele dá. Ele vira as costas e sai. E o texto bíblico diz que o povo fez o apelo para ele, pedindo a ele que os dissesse o que eles deveriam fazer. É isto mesmo que você está ouvindo. O pregador do Pentecostes não fez o convite para o pecador. Foi os pecadores do Pentecoste que fizeram o apelo para o pregador. O pregador lhes disse então: arrependei-vos. Isto é Pentecostes. 3.000 almas se converteram a Cristo. Saiu dali para uma oração próximo das 3 da tarde. Colocou um paralítico de pé, mesmo não tendo nem um tostão furado no bolso. Entrou para o templo, pregou de novo, e mais 5.000 almas aceitaram a Jesus. A igreja do Pentecostes não tinha fechado 24 horas de inauguração e já tinha 8.000 novos convertidos. Vale um glória a Deus? 8.000 novos convertidos. Pastor, o que tem no Pentecostes de tão especial para um resultado tão exponencial? Lá vai. Primeiro, Pentecostes começa sempre com oração. Segundo, Pentecostes que começa com oração sempre termina com conversão. A igreja brasileira está fugindo dos moldes ideais do pentecostalismo clássico, porque está mudando a ordem da operacionalidade do Espírito. Querem começar pregando sem orar e terminam sem ninguém se arrepender. Mas Pentecostes começa com oração e termina com conversão. Porque Pentecoste, ouça-me bem, Pentecoste que é Pentecoste não está poluído, não está alterado, não está misturado com a teologia liberal. Pentecostes que é Pentecostes não está envolto, não está no bojo, não está no esgoto da teologia da prosperidade. Pentecostes que é Pentecostes não faz parte da teologia cessacionista. Mas a igreja brasileira está sem norte. É tanta poluição teológica no seio da igreja, que a igreja nem sabe mais dizer o que é Pentecostes. E eu quero louvar a Deus por esse tema, porque nesta noite, se Deus me der graça,
eu quero mostrar a vocês a diferença da teologia liberal, da teologia cessacionista, da teologia da prosperidade para a teologia do Espírito Santo. A teologia liberal é uma teologia que tem rema, mas não tem logos. A teologia cessacionista é uma teologia que tem logos, mas não tem rema. E aí, pastor, o que significa isso? Significa que enquanto a teologia liberal se apega ao rema, que é a manifestação da palavra de forma individual, na aplicação do indivíduo, pessoa física, isto é rema, quando a palavra atinge a mim. É por isso que tem um monte de pregador falando CPF. Isto aí é neopentecostal partida. A teologia cessacionista tem logos, mas não tem rema. Tem a palavra, mas não tem um calor. Creem na cruz, mas não creem nos dons. Vamos ver se os dons estão aqui agora. Eu vou mostrar para vocês. Nós tais não temos só o logos, nem só o rema. Nós temos a junção do logos com remas. Por isso nós somos querigmáticos. O que seria ser querigmático, pastor? É quando você crê no que a palavra diz para o coletivo, recebe o que a palavra diz no individual e ainda pratica o que o Espírito produz e processa através da palavra. Lá vai, eu vou tentar explicar para vocês se os dons cessaram na perspectiva do que deveria ser querigmático. E aí a gente combate esses venenos cessacionistas, da teologia liberal e da teologia da prosperidade. Vamos ver se essas três teologias, que são nocivos venenos que têm nos atingido, se elas têm pauta para subsistir diante do Pentecostes. Quando nós olhamos para Atos capítulo 2, há uma manifestação contínua dos dons. Quer ver só? Olha o que disse Paulo escrevendo aos Coríntios no capítulo de número 12. Os 9 dons: capacitação, anunciação, comunicação, embutido, envolto na revelação. Quando Pedro recebe o Espírito Santo, ele fala em línguas, dom do Espírito. Ele fala em línguas, se levanta e prega, dom da sabedoria, dom da ciência. Depois ele vai para o templo orar, dava tempo. Ele não foi comemorar, ele não foi fazer um pós-culto no rodízio. Ele disse para João: dá tempo ainda, vamos agradecer? Foram para a oração. Quando chega na porta, cadê os teólogos da prosperidade? O mendigo olha para ele e diz: a gente queria eu quero receber alguma coisa. Aí Pedro olha para João e diz: mas a gente não tem nem prata nem ouro, bolso vazio, bolso furado. A gente não está juntando tesouro nessa terra. Só que o que a gente tem, a gente vai dar. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Dom da cura, dom da maravilha. A gente entra para o capítulo 4, Anás e Caifás, uma problemática da religião. Anás e Caifás é sogro e genro. Estavam fazendo da igreja um patrimônio familiar. Já que não dava para dar para o filho, já que não dava para dar para o neto, vou dar para o genro mesmo. Anás e Caifás olharam para Pedro e disseram: cale-se, não fale mais o nome de Jesus aqui dentro. E o verso 20 do capítulo 4 diz: não podemos deixar de falar de tudo aquilo que temos visto e ouvido. Dom de ousadia. No capítulo 5, a Bíblia diz que Ananias e Safira mentiram para o Espírito Santo, não dando a totalidade do dízimo que haviam prometido. Pedro recebe o dom do discernimento de espírito, olha para eles e delibera a sentença de morte. E aí, pastor? E aí que só de Atos 2 até Atos 5 já tem 7 dons em operação. Eu queria lembrar vocês que não parou aí.
Porque em Atos 6, o Espírito que separou. Ô saudade! Ô saudade de quando era o Espírito que separava. Ô saudade de quando não era o dízimo que separava. Ô saudade de quando não era o apadrinhamento que separava. Ô saudade de quando não era articulação por detrás dos bastidores que separava. Em Atos 6, quem separou para si foi o Espírito Santo de Deus. Em Atos 7, Estevão estava tão cheio que ele morreu dando glória ao nome de Jesus, tomando pedrada, só cheio do Espírito Santo para aguentar isso. Em Atos 8, avivamento em Samaria por meio de Filipe. E aí nasce mais um problema, porque o Pentecostes causa isso, pastor Samuel. Causa o quê? Causa pessoas mal intencionadas que se levantem junto dele. Simão olhou para aquele movimento do Espírito, porque Pedro e João, estando em Jerusalém, recebendo a notícia de que o Espírito estava produzindo um grande avivamento através de Filipe em Samaria, correram para lá, para serem testemunhas oculares. Chegaram lá e disseram: Jesus está salvando aqui? Tá. E batizando? Tá não, então vem cá. E começou a colocar a mão na cabeça. Cadê os teólogos cessacionistas para dizer que o Espírito parou de operar? Se Pedro e João lá em Samaria colocavam a mão, e a Bíblia diz que caiu. Porque o Espírito em Atos 2 desce, mas em Atos 8 ele cai. Olhe para esse crente que está do teu lado, por favor, me ajude a pregar, diga para ele: o Espírito Santo desce, mas também cai. E o que tem a ver Samaria com esse negócio, pastor? Olha o que Jesus disse em Atos 1:8: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém. Só que eu não quero vocês só cheios na cidade, não. Eu quero vocês cheios nas cidades vizinhas. Samaria. E aí que em Atos 9, Paulo já estava perseguindo os cristãos na Judéia. E o Espírito lá vai, enchendo a Judéia. E aí que em Atos 1:8 está dizendo: Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Não é que em Atos 10 o Espírito resolveu processar? Diz a Bíblia que Pedro foi na casa de Cornélio e pregou a primeira mensagem para os gentios, e o Espírito Santo começou a atravessar as fronteiras. Em Atos 16, Paulo levou o evangelho para fora, entrando nas divisas continentais da Europa. Escute-me bem, o Espírito Santo não parou em Pentecostes em Atos 2. Ele é tão poderoso que ele atravessou Atos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lá atrás, invadiu o Brasil todinho. E hoje, nos primeiros dias de março de 2025, o grande templo de Cuiabá está lotado com milhares de pessoas, porque o Espírito está vivo. Pastor, me ajude a entender o que o senhor quer pregar. Lá vai. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos, quantos? 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 Todos reunidos no mesmo lugar. Quando? Fator temporal indicativo ao tempo. De repente, fator temporal indicativo ao tempo presente permanente, atuando-se do futuro para o presente. Porque de repente é isso, gente. De repente é isso. Eu sei que do ponto de vista teológico pode parecer agressivo ao entendimento, mas de repente é isso mesmo. Porque existe 4 tipos de tempo na Bíblia: o aion pela mitologia grega, o ex, o cromos e o kairos. E o ex é o de repente. E o que é de repente, pastor? De repente é quando Deus resolve trazer do futuro para o presente.
gente que precisa orar 1 ano, tem gente que precisa orar 2 anos, tem gente que precisa orar 40 anos, mas tem gente que só precisa orar 10 dias. De repente. Pastor, o senhor pode ser mais claro? Serei o máximo que puder. De repente, se é trazendo do futuro para o presente, significa dizer que é surpreendente. É mais ou menos assim, quando a gente está cansado, desanimado, desacreditado, desiludido, quando a gente está abatido, está frustrado, mas coloca o joelho no chão. Lá vem ele, de repente. Levante as suas 2 mãos, porque um é pouco. O de repente do Espírito está no grande templo esta noite. É de repente que eu salvo na sua casa. É de repente que eu te dou essa vitória. É de repente que eu faço um reboliço. É de repente que eu te encho da minha glória. É de repente que eu te levanto. É de repente que eu te avolumo. É de repente que eu coloco os meus mistérios na tua boca. É de repente que eu te renovo em línguas estranhas. É de repente. Aleluia. Abraça esse crente do teu lado e diga para ele com autoridade: é só uma questão de tempo. Fica ligado, porque vai ser de repente. Escutem bem que eu estou concluindo. De repente veio. De repente o quê? De repente o quê? De repente veio do céu. Veio de onde, gente? Só os pentecostais da Almadecre. Veio de onde? Cabe nos saber de qual céu o texto está falando. Porque em Gênesis 1, os céus estão no plural. Paulo sintetiza isso em 2 Coríntios 12, dizendo que um homem no corpo, não sei se fora dele também não sei, foi arrebatado até os 3º céu. E lá ele viu coisas inefáveis que ao homem não é lícito saber. De onde é que está vindo esse vento? E não é o céu cósmico, não é o céu atmosférico, é o céu habitação de Deus. E o que é que está vindo de lá, pastor? Está vindo de lá um som similar, parecido, muito próximo com a identidade de um vento. O som é um, o vento é um, mas a tonalidade vocal tem duplicidade. Veio do céu um vento, como que de quê? Um som, primeiro, veemente. Segundo, impetuoso. Pergunta para esse crente do teu lado, por favor. Pergunte para ele: o que tem no céu que é veemente e impetuoso? Só os que querem saber o que tem no céu e é veemente e impetuoso, digam glória a Deus. A primeira manifestação do Espírito Santo é audível, porque o Espírito Santo não quebra protocolo. O Espírito Santo não traz anjo com bandeja na mão. Não tem nada de seringa para anestesiar ninguém.
Esse povo que está conversando com o anjo é tudo conversa fiada, é tudo neopentecostalismo. O Espírito Santo vem com um som, porque o Pentecoste é anunciado pela palavra. Se não tem som, não tem fé, porque a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra. O que é veemente? Escute para mim terminar. Não tem nada no céu que seja mais veemente do que a adoração. Quando eu olho para o céu e imagino o céu adorando, eu me encontro em Isaías 6 com os serafins. Com 6 asas, 2 cobrindo os olhos, 2 cobrindo os pés e 2 voando, analisando e identificando a santidade de Deus, dizendo uns para os outros: Ele é santo, 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 santo. Eu me encontro em Ezequiel capítulo 8, 9 e 10. O que é que tem lá, pastor? Lá não tem serafim, lá tem querubins, que vão debaixo do altar de Deus e pegam brasas afogueadas e saem espalhando pelas cidades. Quando retornam para o céu, presenciam uma roda andando dentro de outra roda, indo e voltando, e a glória de Deus dizendo: glória que vai, glória que vem, glória que vai, glória que vem. Eu olho para Apocalipse capítulo 4 e eu vejo 24 anciões, cada um com uma coroa de ouro maciço na cabeça, que ao olharem para o Cordeiro de Deus que está sentado à destra do Pai, retiram, jogam aos pés do Cordeiro e dizem uns aos outros: digno és, digno és, digno és, digno és. E aí que no meio dos 24 anciões surgem 4 animais, um com cara de bezerro, um com cara de águia, um com cara de leão e um com cara de homem. E uns dizem aos outros: santo, santo, santo. Pastor, eu não entendi aonde o senhor quer chegar. O que tem no céu que é veemente, pastor, o que tem no céu que é veemente, lá vai. No céu tem som de adoração veemente. Digno, glória que vai, glória que vem. Santo, glória que vai, glória que vem. Digno, glória que vai, glória que vem. Santo, glória que vai, glória que vem. Digno. Cadê os pentecostais? Abre a boca! Preciso encerrar. Lá vai. E o que tem no céu que é impetuoso, pastor? Não há nada no céu mais impetuoso do que o fogo. Serafim ardendo em fogo, batendo asa de fogo, dizendo que ele é santo. Os seus ministros são labareda de fogo, os seus olhos são como chama de fogo. Ele desce na terra como fogo. A madeira está pegando fogo. Fogo! Fogo! E de repente
veio do céu um som veemente e impetuoso, o qual encheu toda a casa em que estavam reunidos. E foram vistas, porque Pentecoste é isso. A primeira ação do Espírito Santo é audível, mas a segunda já é visível. E foram vistas por eles. Quando a gente ouve, a gente vê. Foram vistas por ele o que, pastor? Línguas. Das quais pousava sobre, aonde? Aonde? Sobre, aonde? Sobre. Deixa eu perguntar um trem para vocês, bem no mineirês. O nosso globo ocular está na região frontal do nosso rosto. Como é que a gente consegue ver fogo sobre? Se a nossa visão está limitada no máximo a 180 graus. Mas para isso é preciso movimentar a face. A gente não vê nada além de 180 graus. Nem para cima, nem para trás. Mas o texto diz que eles viram línguas repartidas como fogo, que repousava sobre a cabeça de cada um. Sabe o que é Pentecoste? Pentecoste é dizer para Deus: eu não posso, mas se o Senhor acendeu a cabeça do meu irmão. Porque tem gente que é só pentecostal quando está com isso aqui na mão. Mas Pentecoste de verdade não é quando eu olho para o espelho e me vejo. É quando eu vejo labareda de fogo na cabeça do meu irmão. Aqui tem, aqui tem, aqui tem, aqui tem, aqui tem. Dá uma olhada do teu lado se está apagado ou se está aceso. Diga para ele: isso é Pentecoste. Tem fogo na sua cabeça. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Faltando mensagem? Não, pastor, está acabando, é o tempo mesmo. Mas vamos lá, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som veemente e impetuoso, do qual encheu a todos, e foram vistas por eles línguas repartidas, como do que fogo repousava sobre a cabeça de cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Todos reunidos, todos receberam línguas, todos foram envolvidos, todos foram cheios. Me ajude a pregar, por favor. Deus trabalha com percentual ou com totalidade? Diga para esse crente que está do teu lado, diga para ele: que bom que você veio. Quem entrou nesse culto essa noite, diga para ele: quem entrou nesse culto essa noite, está proibido de sair vazio. Porque Deus enche todos, 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 todos. Eu encerro aqui. Está tudo na Bíblia, mas eu não tenho tempo. Quando Pedro se levanta e coloca de pé, ele prega o melhor sermão da história do seu ministério. Ele pregou baseado em 3 visitações do Espírito. Ele disse que o Espírito produz profecia, número 1. Que o Espírito produz visão, número 2. Que o Espírito produz sonhos, número 3. Ele diz que o Espírito não se limita à faixa etária de idade. Vossos filhos e vossas filhas, crianças, vossos jovens, parte da puberdade, da jovialidade, da maturidade da vida, vossos velhos, os idosos. O Espírito Santo está dizendo: eu encho do mamando ao caducando, do colo à cadeira de roda. Eu não dependo de ninguém, eu sou o Senhor da igreja. E aí, pastor? E aí que o Pentecostes não encerra. Pentecostes tem profecia, tem visão, tem sonho.
Pentecoste é para criança, é para jovem, é para idoso. E aqui eu finalizo. E o que mais, pastor? E o que mais? Pedro termina o seu sermão dizendo: e haverá sinais no céu e na terra, sangue e fogo. Por que que o Pentecoste está sobrevivendo no meio da teologia liberal? Porque o Pentecoste não é só sangue, o Pentecoste também é fogo. Por que que o Pentecoste está vivendo no meio da teologia cessacionista? Porque o Pentecoste não é só sangue, o Pentecoste também é fogo. Por que que o Pentecoste está sobrevivendo no meio da teologia da prosperidade? Porque o Pentecoste não é só sangue, o Pentecoste também é fogo. Abraça esse crente do teu lado e diga para ele: dois símbolos eternos do Pentecoste. Eu queria que você falasse bem alto para ele acordar. Diga para ele: dois símbolos eternos do Pentecostes. Diga para ele: sangue e fogo. Fogo e sangue. Cadê o Madecre para declarar: somos pentecostais e estamos de pé? Senhores pastores, me permitam, a mensagem eu já entreguei. Eu só queria fazer duas orações, posso? Toda uma década de pés comigo, por favor. Aos milhares de internautas, aos muitos irmãos espalhados ao redor e dentro do grande templo, não deixe o poder do sangue e do fogo se apagar. Perdoe a minha indiscrição, irmã Eliane, não ter lhe cumprimentado antes. Tu és uma representante do sangue e do fogo no meio pentecostal desse país. É uma bênção ter a senhora como instrumento condutor da glória de Deus. Quando você dedilhar o seu tecladinho, Micael, na Bahia, nos estados ou até fora desse país, não se esqueça: Deus não te tirou de trás de um carro alegórico, como você mesmo diz, para você ficar cético. É sangue e fogo. Oh meu Deus do céu! Abraça esse crente do teu lado e diga para ele: Pentecostes é isso, é sangue com fogo, é fogo com sangue, é o grito da vitória na cruz e o selo do Espírito em atos. Olha o que o Pentecoste faz, fiquem atentos. Quando a gente une o sangue e o fogo, a gente atravessa as divisas que nos limitam. Quando a gente une o sangue ao fogo, a nossa mensagem é querigmática, a nossa tricotomia se une, porque o corpo canta, a alma louva e o espírito adora. Sem a junção do sangue com o fogo, a gente pode até cantar com o corpo, em algumas ocasiões até louvar com a alma, mas para adorar com o Espírito, levante as suas duas mãos para os céus, porque um é pouco. Senhor, dá um sinal aqui agora do tamanho do poder que existe na junção do sangue com o fogo. Aonde houver um crente pentecostal clássico aqui,
não os desacerbados que rolam e estribucham e espumam pela boca, nem os céticos que não acreditam em nada, os pentecostais clássicos, Jesus, aqueles que têm temor do sangue e reverência no fogo, deposita uma porção de fogo e sangue aqui agora, Jeová, renova eles. Pastor, sangue com fogo e fogo com sangue, 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 sangue com fogo e fogo com sangue. Pode ir convidando os pecadores arrependidos para Cristo, vai. Rebagal atercho corosi. Tá sentindo uma atmosfera aí, tá, crente? Tem glória de Deus descendo aqui, ó. Glória, 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 glória. Vocês que creem no poder do sangue e do fogo, comecem a me ajudar agora e eu termino em instantes. Cadê a primeira vida para Jesus? Jesus te ama e te chama porque te ama, te ama e te chama porque te ama e te chama porque... Olha aí, ó. Abraça aí, gente. Já tem 5 vidas no altar aqui esta noite. Cadê o povo do glória a Deus? Já foi embora ou está aqui ainda? Nós estamos esperando as almas para Cristo esta noite. Fogo, sangue. Tem mais gente aceitando Jesus na internet. É hora da igreja se levantar, ficar de pé e pelejar. Vamos lá, gente, cadê os pentecostais? Cadê a 7ª vida para Jesus? Alguém abraça esse moço aqui, por favor, ó. Não deixa ele sozinho não, ele está chorando muito. Abraça ele. Cadê a 8ª vida para Jesus essa noite? Está vindo ali. Cadê a 9ª vida para Jesus essa noite? Vai sinalizando, Jesus está salvando. Oh, como há poder no fogo. Ele está aqui. Quebra as cadeias, quebra as correntes. A 9ª está vindo lá, pastor. A 10ª também. Cadê o povo do glória a Deus? Foi embora ou está aqui ainda? Cadê a 11ª vida para Cristo? Ali é. Se é, dá um sinal, gente. É ou não é? Está vindo lá 11ª, lá atrás 12ª, 13ª, contou aqui, ó. Já tem 10. Cadê a 14ª vida para Jesus? Jesus vai salvar aqui, irmãos.
Vai acompanhando pela internet alguém, por favor. O Espírito de Deus não se limita ao espaço, nem ao tempo. Eu contei eles. 15ª vida para Cristo. Vem logo. Já chegou mais 2, hein? Cadê a 17ª pessoa para Jesus? Tá vindo ali nesse corredor, que coisa linda, gente. Por lado de cá tá vindo mais 2. Já chegou 20 pessoas. Cadê a 21ª? Depressa. Chegou 21, 24, diz o pastor Samuel. Cadê a 25ª pessoa? Mais 3, 28. Cadê a 29ª pessoa? Mais 2 pela internet. Cadê a 31ª pessoa? Qual câmera está jogando na mídia agora? Essa? Você que está assistindo pela internet, está parado na fé, distanciou do Evangelho. Nesta noite, o poder do sangue com fogo te chama de volta. Vem! 32ª, 33ª, 34ª. O povo do glória a Deus ainda está aqui, gente. 35ª vindo ali. 36ª, 37ª, 38ª. Mais 2, 39ª. 40 vidas para Jesus. Levante a mão para adorar. 41 vindo aqui. 42. Meus irmãos, vamos fazer barulho de adorador, vamos? O céu já está fazendo festa. Cada uma que chegar agora, vocês dão glória, pode ser? Pode ser? Pode ser? 40, tá vindo aí? Tá ou não tá? Tá ou não tá? Tá ou não tá? 42. 43. Cadê a 44ª? Contei essa. Cadê? 44ª chegou. Cadê a 45ª? Todos me ouçam, por favor. As horas estão se avançando. Chegou aí 45ª. Todos me ouçam aqui, por favor. Eu encerro em 1 minuto. Porque não é de muito falar que serei ouvido, não é por força nem por violência, é pelo Espírito de Deus. Mas eu creio que Jesus salva pelo menos 50 nesta segunda-feira chuvosa de Cuiabá. Tem mais alguém que crê ou eu estou sozinho aqui? Então, Jesus pode salvar até 1000, mas pelo menos 50 eu creio que Ele salva. O povo está comigo ou eu estou sozinho? Vamos fazer só uma breve oração para Jesus trazer. Ó, nem precisou orar, já está vindo 46ª. Vamos dar uma oportunidade para a alma preciosa desse nosso irmão e nossa irmã, vamos? Levante a sua mão para cima. Repita comigo: Senhor Jesus, Tu tens a chave que solta. Solta essa vida. Porque o diabo tem cadeias, correntes, cadeados, algemas, mas a chave que solta está na mão do Senhor. A 48ª já está aqui com outro irmão. Solta o glória a Deus emperrado na boca desses crentes, vem logo. 49ª com a criança no colo. Prepara uma decre para dar um glória a Deus, para ensurdecer. Esse grande templo tem que tremer com esse glória agora.
Cadê a 50ª vida? Glória! Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos por estas 50 preciosíssimas vidas que vieram ao altar. Escreve, Jesus, o nome deles no livro da vida. Repreenda todos os demônios que trabalham contra eles. Dê vitória para suas respectivas famílias. E que eles saiam daqui esta noite cheios do Teu Espírito Santo. Toda a igreja com a mão no coração. Senhor Deus, eu sei que os dias que estão por vir serão dias terríveis, mas não deixe-nos nos esquecer, Senhor. Não nos permita nos esquecermos dos 2 símbolos eternos do Pentecostes. Enche-nos cada dia com o fogo do Teu Espírito e nos cubra com o sangue precioso do Calvário. Amém.